Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco da importância da comunicação cósmica, né? Então, o quanto esse momento é super importante a gente estar atento a essa comunicação, né? Então, como acontece a comunicação com hierarquias espirituais e como que a gente pode aperfeiçoar, né, ou melhorar a nossa capacidade de perceber isso, né? Então, na verdade, a comunicação cósmica ela sempre esteve presente na nossa vida, né? Mas a gente não percebe, né? Então, seres de várias orbes ou seres que são seres contato nesse planeta, seres que estão aqui para transmitir informações, para ajudar as pessoas, para trazer essa consciência, né, o conhecimento dessas realidades, estão por todo o planeta. Mas o que acontece? A gente, né, com a nossa personalidade, muitas vezes tem preconceito, né? Então você imagina o que é um ser cósmico? Não, tem que ser um ser, né, alto, assim, sabe? Né? Então a gente começa a formar uma imagem do ser cósmico que vai vir trazer uma informação para a gente, né? E não é assim que acontece, né? Então todos nós temos determinados acessos, determinadas funções e estamos em movimento, né? Então o movimento a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Então o movimento acontece quando a gente está fazendo o nosso trabalho, muitas vezes encontra determinada pessoa e intuitivamente transmite a ela alguma informação que nos foi passada. Então esses contatos, essa comunicação cósmica, ela acontece o tempo todo. Muitas pessoas não percebem isso por essa questão que o ser humano tem do preconceito, né? Então muitas vezes ele está fechado no seu grupo de amigos, fechado no seu grupo de trabalho, fechado, e dá like só naquilo que convém a ele e não presta atenção nas mensagens que estão acontecendo ao redor dele. Então, muitas vezes ele está dando só o like para aquele famoso, né? Ou aquele que todos apoiam, que todos amam, porque ele é assim, assado, por conta de somente aparência, e não está aberto a receber uma mensagem que está vindo de um ser que está levando para ele uma mensagem para a vida dele, uma mensagem mais profunda, né? Então, o que acontece? A instrução superior, ela vem para os seres que estão disponíveis para o processo evolutivo, né? Evidentemente, porque a hierarquia superior não gasta energia, né, gente? Então, todo o trabalho superior é energético, qualquer instrução, ela gasta energia, ela tem que levar energia para o ser, ela tem que fazer o ser compreender e o ser tem que trabalhar aquela energia. Então, a gente transmitir uma informação sem que o ser esteja realmente interessado naquilo, esteja buscando aquilo, esteja precisando daquilo, e aquilo para ele seja a prioridade máxima, não acontece a comunicação com as hierarquias. Então, a hierarquia fica muitas vezes esperando, né, o momento certo, é necessário comunicar algo àquele ser, mas aquele ser não está disponível. Então, a instrução sempre nos coloca a importância de estarmos atentos e abertos hoje, principalmente, a qualquer tipo de comunicação, seja presencial, seja através de um vídeo, seja intuitiva, seja durante o sono, seja o que for, né? Seja quando você está meditando, seja a percepção que você teve quando entrou num lugar e viu alguém, qualquer coisa. Por quê? Porque o ver alguém, se comunicar com alguém, simplesmente através só de um contato visual, é uma forma de transmissão de informação, né? Então isso aconteceu comigo no passado, de pessoas que eu tive contato extremamente energético, magnético, mas eu não compreendia o que aquilo significava, né? Mas eu vinha a compreender quando recebi instruções de hierarquias superiores, né? Então são seres cósmicos, então são seres contato, são seres que é chamado na comunicação cósmica de seres espelho. Então eles vão disponibilizar para você, eles vão espelhar para você determinadas informações que vão te fazer relembrar alguma coisa. Então eu estava sendo o tempo todo relembrado
quem você é, o que você veio fazer, mas eu não estava no nível de consciência para compreender isso, né? Então, na mente humana, o que acontece quando acontece uma coisa dessa? Que é um magnetismo, né? Normalmente o ser leva para o lado pessoal, aí ele leva para o lado da atração física, aí fala, não, agora estou apaixonado, né? Agora ele leva para o lado da atração física. Mas aquele ser não tem nada a ver com a atração física, né? Aquele ser está te trazendo uma informação, está te espelhando essa informação. Por quê? Porque ele está coligado a uma hierarquia cósmica. Então, esses movimentos a gente tem que estar atento no planeta agora. Por quê? Porque nós estamos criando a nova Terra. A nova Terra não são seres só da Terra. São seres de N planetas, orbes diferentes, etc., que estão trazendo essas informações, trazendo essas coligações. Então, é como a gente criar pontes com outros mundos, né? Então, se eu sou de outro planeta, o outro também é, o outro também, nós estamos criando pontes da Terra com outros planetas, com outras possibilidades, com outras realidades, trazendo outras frequências, né? Sendo que a Terra vai operar de quinta a nona dimensão. Então, nós vamos ter seres de todos esses níveis de consciência, todas essas frequências. Então, as hierarquias que nos acompanham, né, a gente pode ter contato. Inicialmente, a gente tem contato com hierarquias planetárias, hierarquias do próprio planeta, que nos auxiliam com instruções, com formação, para que a gente entenda, a gente compreenda os nossos processos internos, para que a gente comece a se desvincular da nossa personalidade rígida. Então, tudo isso vai sendo apoiado por hierarquias do próprio planeta, hierarquias planetárias que assessoram a nossa vida interna para que a gente saia da caixa, de alguma maneira, né? Então, isso vai sendo feito na medida em que a gente busca autoconhecimento. Então, quando a gente lê um texto, busca algo e quer entender mais daquilo, você já começa a ativar esses grupos internos. Essas hierarquias já começam a se disponibilizar porque você está interessado. Então, tudo é visto mais ou menos assim, né? Eu estava fazendo um trabalho de consultoria e eu percebia muitas vezes que parecia que tinha mais de uma pessoa fazendo aquilo que não era só eu, né? E depois eu entendi que eram grupos internos realmente, né? Porque eu trabalhava com uma quantidade enorme de informação e às vezes fazia análises gigantescas assim e parecia que aquilo, soluções que não tinham saído de mim. Eu falava, gente do céu, né? E eu sempre me questionava e comecei a entender que é justamente isso que acontece. Quanto mais você está interessado em fazer aquele trabalho, você quer fazer mais bem feito, você quer aprender mais daquilo, então você vai acessar mais de você, mais do que está dentro do seu ser. Então, por isso é importante a gente se aprofundar naquilo que a gente faz, na nossa tarefa, na nossa atividade. Por quê? Porque aí a gente é um campo enorme de aprendizado e de contato com hierarquias que já podem estar te trabalhando mesmo que você não saiba. Então, as hierarquias planetárias, elas sempre estiveram presentes, hierarquias do próprio planeta. Hoje a gente tem outras hierarquias, né? Então temos hierarquias solares, né? Porque a Terra entrou, né, para fazer parte do sistema solar, então nós precisamos de hierarquias que falem essa língua, né? Falem a língua de conexão com outros planetas, com os outros planetas do próprio sistema solar. Então essas hierarquias, elas vão ser acessadas no momento em que a gente entra, que a gente evolui, que a gente entra no nível da nossa alma. Quando a gente toca o núcleo da nossa alma, como é que a gente sabe isso, né? Como é que a gente percebe isso? A gente já começa a perceber uma alegria, né? Uma coisa que começa a acontecer, eu não fiz nada e estou me sentindo feliz, né? Você começa a sentir um movimento gigantesco, energético, um monte de energia ao seu redor, tudo isso. Tudo isso é a sua alma despertando, a sua alma falando, vamos embora, né? Então, nesse momento, você começa a receber hierarquias, contato de hierarquias solares, hierarquias que vão te instruir, que vão te auxiliar nesse processo da sua personalidade que tem que se unir à sua alma.
porque não tem duas, três coisas, né? Tem que ter um ser único integrado, né? Então a personalidade ela vai começar, a alma vai começar a absorver, vai começar a trabalhar essa personalidade para ela deixar de ser, né, rígida, para começar a seguir instruções maiores. Porque imagina, a gente com a nossa rigidez, com a nossa mente concreta, uma hierarquia solar vai falar, né, de compaixão, vai falar de coisas mais elevadas. Você não tem condição, com uma personalidade rígida, você vai falar, mas para que eu preciso disso, né? Eu tudo quero fazer só isso aqui, acabou, não preciso mais não. Então, ela vai alargar a sua mente, alargar o seu ser, permitir que ele se expanda, para que você possa receber essas instruções de coligação entre os planetas. Porque como é que eu vou me coligar com outros seres dentro do planeta Terra se eu nem acredito que existem outros seres, né? Seres de outros planetas, etc. Então a mente precisa ser preparada para isso. E para isso a alma vai trabalhar com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado. Todo o amor incondicional cósmico vai ser recebido para aquele ser começar a compreender como é que é essa comunicação, como que isso pode acontecer. Que aí vai se escalando. Então, existem hierarquias, além da solar, uma hierarquia galáctica. Né? Então, a hierarquia galáctica e intergaláctica. Né? Então, são hierarquias cósmicas, aí sim, né? Nível cósmico, que hoje a gente tem grandes fraternidades trabalhando para trazer instrução cósmica mesmo, né? Instrução para expandir esse ser para o seu ser cósmico, né? Para ele compreender e aí chegar nessas questões de origem e tudo. Para que isso aconteça, tem N fraternidades trabalhando no planeta. E uma delas, a principal que nós temos, que todos nós temos acesso, todos nós, desde que a gente tenha a intenção, que é a fraternidade de Sírios. A fraternidade de Sírios é uma fraternidade potente energeticamente, que já passou por isso há muito tempo, né? E que pode nos trazer apoio energético, apoio consciencial, né? O apoio, inclusive para alinhamento dos nossos corpos. E a gente pode intencionar isso está disponível também, principalmente antes de dormir. Né? Então a gente pode intencionar ter a presença, o apoio de uns seres de Sírios que possam nos auxiliar na compreensão de determinados processos que a gente não compreende, determinados alinhamentos que a gente não consegue. Por quê? Porque tudo é orquestrado para nos auxiliar. A gente não vai fazer nada sozinho. Não temos como fazer isso sozinho. Né? Então essas energias vão trabalhando a nosso favor se a gente se colocar disponível. Então hoje a comunicação cósmica, a instrução que foi colocada hoje, é de transmitir isso, que a comunicação cósmica está aberta a todo mundo, a todos os seres. Por quê? Porque a gente vai chegar num momento que a estrutura do planeta Terra, da nova Terra, são estruturas hierárquicas, ou seja, são como um grande organograma, né? Então você tem hierarquias trabalhando com várias funções, com vários grupos de pessoas, para várias finalidades. E tudo isso começa a se integrar, começa a se unir, começa a colaboração de um com o outro, começa a acontecer. Então essas estruturas, são as grandes estruturas energéticas de consciências, vão trazendo para a gente as instruções para que a gente faça aqui as movimentações necessárias na nossa vida para entrarmos nessa estrutura. Então a Terra não vai ser uma terra largada, né? Que cada um faz o que quiser, tem um líder de um país que não gosta do outro. Não, a ideia é justamente organizar, ter essa organização como planetas no nível de quinta dimensão que já mais evoluídos como eles têm, dentro do sistema solar, por exemplo. Então é como se fosse replicar uma estrutura dessa, com, obviamente, adaptações, né, e tudo, em função da necessidade da Terra, mas com todo um conhecimento que essas hierarquias já têm.
Então nós temos que seguir o conhecimento de quem já conhece, né? E não de quem não está dentro de um processo desse. Então, a comunicação cósmica, a gente tem que estar aberto, por quê? Porque muitas pessoas podem estar recebendo essa comunicação através de pessoas que estão aqui encarnadas, né? Então, você tem muitos seres encarnados aqui fazendo esse trabalho de levar uma informação, de transmitir uma mensagem, etc. E às vezes essas pessoas, os seres humanos, com essa barreira do preconceito, né, de achar que não, o que é isso, o que não é, ele acaba perdendo essa oportunidade por não perceber que muitas vezes aquele ser que passou por ele, falou determinada coisa, estava tentando levar uma mensagem, mas ele criou uma barreira da personalidade, né? Então, o personagem entra na frente e fala, o que você quer, né? E essas pessoas, a gente não tem um lugar específico onde elas vão estar. Ela pode ser através de uma palestra, você foi assistir uma palestra e entrou em contato com uma pessoa dessa, né? Então não tem crachá, não está escrito nada, você só vai perceber por quê? Porque a mensagem, ela vai vir para você, ela vai te levar a um outro nível de percepção daquela mensagem. Não vai ser algo que vai falar na sua personalidade, nossa, mas que eu adorei, né, como você está vestido. Não vai ser algo da personalidade. Vai ser algo profundo, vai ser algo que pode trazer para você uma grande descoberta. Então nós temos que ficar muito atentos nesse momento. Por quê? Porque as comunicações, elas estão cada vez mais intensas. Então você tem milhares de seres fazendo esse trabalho, muitas pessoas realmente, né? E muitos que estão já transmitindo, já transmitiram, mas aquele que tem que receber não entendeu ainda a mensagem. Não entendeu ainda. E tudo bem, mas ele já transmitiu. Então esse é o ponto, porque a velocidade da comunicação cósmica é assim, né? Você falou um negócio, captou? Não captou? É mais ou menos isso. Então, por quê? Porque não existe outro time, ou seja, é aquele momento, é no agora. Então, encontrei aquela pessoa, percebi aquilo, acabou. Ali foi transmitida a mensagem. Agora, se eu entendi 3 anos depois, aí já é outra questão, né? Por quê? Porque a capacidade de entendimento, ela pode não acontecer em tempo real. Mas, como agora a energia do planeta, né, e dos seres que estão muito mais voltados para a evolução, né, as pessoas estão motivadas em conhecer mais sobre isso tudo está muito mais aberto, eles também estão se abrindo. Então, os canais intuitivos, telepáticos, etc., estão mais abertos para receber essas mensagens e compreendê-las de uma maneira mais simples, mais sintética, mais simples do que no passado. Né? Não que no passado não existissem esses seres, eles estavam o tempo todo, sempre estiveram. Né? O primeiro contato que a gente foi 20 anos atrás. Então, os seres sempre estiveram, só que a nossa capacidade de percepção era menor, né? Então, a gente não sabia exatamente o que significava determinadas coisas. E hoje, com essa abertura toda, a nossa instrução principal de hoje é mantenha suas antenas ligadas, porque a comunicação vai começar a acontecer fortemente. E aí é interessante, gente, porque quando a gente começa a se comunicar, estamos comunicando verbalmente, mas a intuição nós nos comunicamos também, né? E telepatia também. Então a gente vai recebendo um monte de coisa e a gente vai percebendo o movimento que está acontecendo de implantação da nova Terra. Então essa é a ideia, transmitir para as pessoas a importância dela estar atenta com o seu Wi-Fi ligado, né? Para que ela consiga captar aquilo que é necessário para ela, descartando o que não é. Então é muito importante. Essa comunicação superior, ela visa justamente que você seja o simples, direto. Eu recebi aquilo que eu preciso, aquilo que não é para mim, pronto, acabou. Não julgo, não falo, não gasto nada com aquilo. Aquilo não é, não é. Mas aquilo é, aquilo é. Então, é rápido, simples e objetivo.
A gente não julga nada e a gente não avalia nada, porque a gente não sabe. A gente recebe, processa aquilo e em algum momento a gente internaliza e começa a viver aquilo. Então é assim que funciona a comunicação superior, né? É você receber aquilo e ir internalizando e de repente acontecem as situações na sua vida e você vai atuar a partir daquele aprendizado, porque você internalizou a lei cósmica, você internalizou a lei superior, então você vai atuar de acordo com ela. Nada mais, não vai ter nenhuma outra lei que você vai falar, não, agora eu vou fazer do meu jeito. Não. A sua consciência vai começar a operar através do seu avatar e você vai viver aquilo, né? Então a importância agora é a gente estar com os canais abertos, com a comunicação disponível, porque cada vez mais hierarquias de vários níveis, desses vários níveis que existem, vão nos contactar. Gratidão.